Voltamos com Vida Saudável, que hoje está falando sobre prevenção e tratamentos contra vermes no nosso corpo. Hoje, conversando com a doutora Lúcia Haddad, que é professora em saúde pública e também médica pediatra, gentilmente aceitou o nosso convite. Doutora, eu quero saber da senhora como é eliminar vermes e parasitas do nosso corpo. Como é que a gente faz? A gente já falou em remédios, mas tem outra forma? Não, o tratamento é medicamentoso. Você não tem como eliminar, né, verme se não for fazendo uma medicação que vai interferir no metabolismo dele e vai levar à destruição desse parasita para que o organismo possa eliminar. Doutora, e como é que deve ser esse tratamento? De quanto em quanto tempo os exames devem ser realizados? Que médico a gente procura nesse caso? No caso de criança, a gente vai procurar o pediatra, né? Hoje a gente faz o exame de fezes da criança e você trata baseado nesse exame de fezes, mas se você tem um exame de fezes negativo e a clínica da criança sugere que é uma verminose, uma parasitose em que ele está apresentando, você faz a medicação para verme, até a gente diria como funcionando como um teste terapêutico. Porque, na realidade, o parasitológico de fezes, ele tem uma boa percentagem de exames negativos em que o indivíduo está infestado. Porque o que a gente vê na lâmina, na realidade, são ovos da verme. E não sempre as vermes estão em ovulação, estão eliminando ovos. Então, muitas vezes, o indivíduo tem a verme e o exame de parasitológico vai dar negativo. Doutor, e qual é o tempo de se fazer um exame para saber se a gente tem verme ou não? E o tempo também para se tomar o remédio? Fora da crise, né, que seria uma clínica, o indivíduo tivesse náuseas, vômitos, inapetência, né, e falta de apetite ou anorexia, você faria a cada 6 meses no adulto, né? Na criança, a gente sempre orienta a mãe que faça pelo menos de 3 em 3 meses, né? Mas hoje a gente tem uma grande vantagem, que é o pediatra como multiplicador de informações em saúde pública. Então, hoje, essa questão da verminose, ela está bem menos grave do que há alguns anos atrás, porque o pediatra já informa os cuidados de higiene corporal com a criança, com o adulto e os cuidados de higiene em casa. Doutora, e eu posso chegar numa farmácia por conta própria, com a ajuda de um farmacêutico, comprar meu remédio de verme sem passar pelo médico ou isso é perigoso? Muita gente faz isso. Isso seria assim, desorientado, né? Nós da medicina, nós sabemos que o profissional da área de saúde é que ele está gabaritado para prescrever medicação, né? Viu? Então, para seguir essa regra de 6 em 6 meses, tem que passar pelo médico. Passa pelo colega, né? Viu? Okay. Adulto, você vai no clínico geral, né? E o pediatra, a criança vai no pediatra. Vai no pediatra. Olha, gente, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 3 bilhões de pessoas são portadoras de infecções parasitárias intestinais no Brasil. E 450 milhões estão doentes como consequência dessas infecções. A maioria crianças, como a doutora também já falou aqui. Grande parte das parasitoses são mais frequentes em países subdesenvolvidos, os que não possuem saneamento básico adequado. Mas qualquer pessoa pode sim ser contaminada. A contaminação por vermes às vezes é tão rápida e fácil que a gente nem percebe. Mas será que dá para se prevenir e evitá-las? Vamos ver? Esta bioquímica explica que alguns cuidados com a prevenção das verminoses dependem do serviço público. Outros cuidados dependem apenas de nós mesmos. Por isso, ela afirma que é fundamental lavar bem e com frequência as mãos, especialmente quando for lidar com os alimentos, antes das refeições e, claro, depois de usar o banheiro. Lavar cuidadosamente os alimentos antes de prepará-los, principalmente os que vão ser consumidos crus. Evitar andar descalço em lugares em que não conheça as condições de higiene. Beber apenas água filtrada. Se não for possível, ferva a água antes. Esse
hábito simples, gente, de lavar as mãos diminui em 80% a 90% toda e qualquer fonte de contaminação. Ainda de acordo com a especialista, a contaminação por vermes e bactérias pode acontecer facilmente com qualquer pessoa e em qualquer lugar, principalmente entre ambientes coletivos, usados pela maioria das pessoas, como, por exemplo, os carrinhos de supermercados, bebedouros. Nunca esqueça de lavar bem as mãos quando sair desses lugares. Outra dica importante é manter as unhas bem cortadas. Assim você evita acúmulo de bactérias nas mãos. Alguns tipos de bactérias causam doenças muito graves em adultos e animais, mas outras são benéficas. São dois tipos, a Entamoeba coli, ela é comensal, ela é a nossa ajudante, a faxineira, grosseiramente falando, e tem a Entamoeba histolítica. Essa sim, essa que agride, que causa náusea, que causa o que a gente chama de disenteria amebiana, que é uma dor de barriga seguida de diarreia violenta, forte. Então, doutora Lúcia, a gente viu aí, né? É assim mesmo, tudo que a gente pega, ou em qualquer lugar que a gente vai, tem sempre o risco de contaminação? É assim mesmo? Contaminantes, é. Realmente as mãos e os produtos, né, que você manuseia, eles têm grande potenciais de serem os transmissores dos parasitas, em que incluídas as vermes e das próprias bactérias que incluem dentro do quadro de infecção, né? Doutor, e quais são as dicas que a senhora tem para a gente gente não se contaminar com vermes? Certo. A gente assiste essa matéria, a gente fica com medo, né, doutora? Onde a gente vai, supermercado, qualquer lugar tem um risco, né, de se contaminar. Quais são as dicas? Não, os cuidados de higiene, tanto a higiene corporal e principalmente a mão dos manipuladores de alimentos, né? Então, as mãos são os principais transmissores de doença. Tem cuidados também com a parte de higiene sanitária, né? Então, os nossos banheiros podem ser também locais de focos em que os parasitas sejam contaminantes. Ok, então, doutora, eu vou fazer um rápido intervalozinho com a senhora, porque chegou a hora das nossas notícias saudáveis. Notícias saudáveis. Oferecimento Botica. Cuidando bem de você. Olha, cientistas da Universidade de Washington descobriram benefícios das bactérias para a nossa saúde. Segundo os pesquisadores, apesar da má fama, as bactérias podem ajudar a combater a desnutrição infantil, tratar doenças respiratórias e prevenir diabetes. E a população dos municípios de Uruçuí, Simplício Mendes, São João do Piauí e Itaueira, na região sul do Piauí, já contam com o serviço de teleeletrocardiograma, que permite monitorar via telefone a frequência cardíaca de pacientes com suspeita de doença cardíaca ou infarto. O serviço é feito pelo SAMU em parceria com o Hospital do Coração de São Paulo. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a redução nos limites do teor de iodo no sal para consumo humano no país. O valor deve ficar entre 15 e 45 miligramas por quilo do produto, antes era de 20 a 60 miligramas. A medida obedece determinação da Organização Mundial da Saúde. O consumo excessivo de sal ou de iodo pode levar ao surgimento do hipertireoidismo. E essas foram as nossas notícias saudáveis. Doutora Lúcia, aqui o nosso telespectador também participa da nossa conversa. Vamos ver qual é a primeira pergunta para a senhora? Meu nome é Mariano. Eu gostaria de perguntar ao senhor, doutor, se verme pode matar. Então, doutora. A verminose, ela pode matar. Inclusive, nós falamos no início sobre o bolo, né, de verme, que é o bolo de Ascari. Ela faz uma obstrução intestinal em que o indivíduo pode fazer um abdômen agudo e ir a óbito, né? Isso aí principalmente em criança. Também a gente falou sobre a probabilidade da verme se dirigir ao pulmão, né, passando pelo tubo digestivo, pelo esôfago, e ele percorrer até o pulmão. Nesse caso, o indivíduo pode perfurar órgãos, né, região do pulmão importante, e também pode ir a óbito, né, falecer. Então pode matar, então. Pode matar. Vamos ver a próxima pergunta para a senhora? Meu nome é Letícia de Santana Fernandes Costa. Eu gostaria de saber se arroz como castanha, ela pode transmitir vermes. Olha aí, doutora, ela quer saber se alimentos como arroz, castanhas, alimentos que são difíceis, inclusive a limpeza, né, a higiene. Então tem muita dúvida se lava o arroz ou não, se perde a vitamina. O que a senhora tem a dizer? Não,
padrão de higiene é você lavar, fazer aquela lavagem. E a grande notícia boa em cima do arroz é que o cozimento ele vai fazer, né, a destruição celular desses parasitas, Doutora, né, dos ovos desses parasitas. E no caso das castanhas, principalmente a nossa aqui do caju, a gente vê em todo sinal sendo vendido naqueles saquinhos. É perigoso aquilo? São manipulados. Pois é. O certo é a conduta de se preocupar com as castanhas é por causa da manipulação que as vendedoras fazem. Então, elas, dependendo da higiene delas, então você fica dependente da higiene dela, elas podem contaminar nossos alimentos. Ok, né? então. Olha, gente, e falando nisso, a seguir, nós vamos aprender a maneira correta de limpar nossa casa e os alimentos que consumimos. Como eles devem ser lavados, hein? Será que as vermes podem ser contraídas dessa forma? É depois do intervalo.